Esse arco me lembrou que Naruto é gibi de criança. O Kitsune dessa semana é sobre Naruto, o reencontro do Naruto com o Sasuke. Esse episódio é mais um oferecimento dos nossos apoiadores. Clica aqui no Catarse, na descrição desse vídeo, para você também apoiar o nosso canal. Como eu disse, esse arco me fez lembrar que Naruto é gibi de criança. É um gibi infantil. E eu vou explicar o porquê. A questão é que a gente agora foi pro pós-time skip. A gente já falou do primeiro arco. Se você tá vendo esse vídeo, tem o vídeo disso. Se você está ouvindo o podcast, tem todos os outros podcasts do resto do Naruto inteiro. Se você tá vendo em vídeo, você pode conferir no Spotify. Tem 4 episódios da fase clássica, e aí tem um da fase pós-time skip, da fase Shippuden. Aqui a gente vai falar mais ou menos do volume 31 ao 34, é um negócio assim. E é esse arco da missão pra pegar o Sasuke, porque o primeiro arco não teve quase nada a ver com isso. O primeiro arco foi muito mais voltado pra Akatsuki, que é a nova grande ameaça, que já foi preparada no clássico, né? Como eu falei pra vocês algumas vezes nos outros episódios, um dos motivos de eu fazer esse podcast, além de ter sido votado pelos apoiadores, porque esse aqui foi um ganhador de votação dos apoiadores, hein? Se você quer votar também, você pode ser um apoiador do podcast em catarse.me/Kitsune da semana. Além de ter sido votado pelos apoiadores, é também porque Naruto tem uns bolsões de esquecimento pra mim, sabe? Umas coisas que são borrões esquisitos. Por exemplo, pra mim, Akatsuki era só do Shippuden, do pós-time skip. Shippuden entre aspas, porque o mangá não tem Shippuden, né? Mas pra mim, Akatsuki era só do Shippuden. Mas não, os caras chegam lá, o Itachi e o Kisame aparecem lá no fim do clássico. É a aparição do Itachi e, consequentemente, da Akatsuki que faz o grande estopim da virada do Sasuke. Que o Itachi não tá nem um pouco interessado nele, enquanto ele tá completamente obcecado em matar o irmão. E aí isso distorce ainda mais a cabeça do Sasuke. E aí o Sasuke vai embora com o Orochimaru. Quando dá o time skip, a gente tem um primeiro arco muito mais focado pra Akatsuki. A questão deles estarem capturando os Jinchurikis, estão indo atrás de todo mundo que tem os monstros dentro deles. O primeiro que eles vão é o Gaara, então tem o resgate do Gaara e quase nada a ver com o Sasuke. É muito mais voltado, inclusive, para o Naruto, porque depois dessa virada, o que acontece é que eles estão muito trabalhando, o Kishimoto nesse momento está muito trabalhando a questão do grande poder do Naruto, que é trazer as pessoas para si. É uma coisa muito forte do Naruto. Inclusive, essa parte que a gente vai comentar agora também tem um tanto disso aí no comecinho, né? Porque o Yamato vai ser colocado na equipe no lugar do Kakashi. Comentam pra ele, eu acho que é a Tsunade que comenta pra ele, que porque o Naruto tem esse poder de fazer as pessoas irem pro lado dele e tudo mais. Mas esse comecinho do pós-time skip é muito focado nisso, focado em começar a não só contar a história do Naruto, como a lenda de Naruto Uzumaki. É muito mais concentrado nisso. O que foi deixado de lado nesse comecinho, nesses primeiros 4 volumes de pós-time skip, é o conflito que se tornou o conflito central de Naruto, que é Naruto e Sasuke. Os dois lados dessa moeda. 2 amigos, ex-amigos nesse ponto, digamos assim, que vivenciaram uma infância mais ou menos parecida e que decidiram tomar decisões opostas, digamos assim, em relação a esse conflito. Como eu sempre digo que tudo volta para Evangelion, os dois decidiram tomar posições opostas do dilema do ouriço do Shinji. Enquanto o Naruto decide se abrir, mesmo que ele tenha que se machucar, o Sasuke decide se fechar e machucar todo mundo que tá de fora. Então esse é o conflito central. Eu falo no meu último episódio do Naruto clássico que eu acredito que o final do Naruto clássico e a luta do Naruto com o Sasuke especificamente
A luta do Naruto com o Sasuke é de longe o melhor momento de todo o Naruto e que dificilmente Naruto fará algo tão legal quanto esse momento. Eu estou fazendo a minha leitura agora, minha releitura, pra ver se isso é verdade. Por enquanto, de memória, eu não me lembro de nenhum outro momento tão bom quanto esse. Mas está na hora de voltar pra isso. Está na hora de voltar pra esse conflito central. Voltar pra esse conflito central nesse momento ficou meio esquisito. Não exatamente por ser esse momento, tipo, depois de eles fazerem toda uma reorganização de como as coisas estão acontecendo agora, até faz um certo sentido você voltar pro conflito central, não é essa a minha questão. A questão é que isso volta cheio de distrações. E eu fiquei fazendo essa leitura desse trecho agora pro podcast, tentando entender pra mim mesmo por que tem essas distrações no meio. O que eu quero dizer por distrações é que ele volta nesse ponto, trazendo com ele novos personagens, novos núcleos de personagens, novas adições para o universo e até a política de Naruto, e principalmente novos personagens que vão estar diretamente envolvidos nesse conflito. Que são, no caso, Danzo e a Raiz, né? Que é o grupo paralelo da Anbu, dos ninjas que são verdadeiramente ninjas em Naruto. Porque Naruto tem ninjas, não sei se vocês estão ligados, mas Naruto tem ninjas e são os caras da Anbu. Eles não são importantes pra quase nada, mas tem. Então tem o Danzo, a Raiz, o Sai e o Yamato. De todos esses, o Yamato é o que eu acho que menos faz diferença, de fato, assim. Eu não entendo muito bem por que ele teve que fazer toda uma problemática, uma situação aí, pro Kakashi não poder estar lá. Ele usou o Mangekyo Sharingan, se eu não me engano, e aí ele acabou com o chakra dele, ele não vai conseguir lutar, então precisa de alguém, e eles arranjaram o Yamato, que depois revela-se que ele é fruto de experimentos do Orochimaru, e eu já chego no Orochimaru, e por isso ele tem o chakra da madeira, e aí ele pode conter o selo do Naruto, da Kyuubi e tudo mais. E é toda uma série de coisas que tira o Kakashi de cena, e eu acho estranho, porque eu acho que o Kakashi seria importante pra esse momento do reencontro. E acho que uma das coisas que mais me deixa um pouco incomodado nesse momento é que o grande momento do reencontro, que é um baita momento, inclusive, é só com o Naruto e a Sakura. Tinha que ser Naruto, Sakura e Kakashi pra encontrar o Sasuke. Pra mim, pelo menos, né? Eu acredito que seria mais significativo se fosse todo o time 7, e aí o time 7 original, né? O Sasuke não querer voltar para o time 7 e fosse um choque muito forte. Mas aí você tem esse momento com o Yamato e o Sai. E tipo, o Yamato e o Sai tem a ver com isso. Mas eu não me incomodo tanto com o Yamato. Eu nem me incomodo tanto com os outros, mas eu vou chegar nesse ponto. Mas o Yamato é o que menos me incomoda, porque ele meio que não fede nem cheira. Eu sou simpático ao Yamato. Eu acho um personagem até divertido. Eu gosto da cara do Yamato, do design do Yamato. Eu acho legal. De certa forma, eu gosto mais do Yamato do que do Kakashi. Porque o Kakashi tem toda uma aura que faz parecer com que ele seja um personagem muito mais significativo do que ele é. E o Yamato não tem nada disso. Ele não promete nada e não entrega nada. O Kakashi promete demais e entrega de menos. Então eu tenho mais simpatia ao Yamato. Eu me identifico mais com o Yamato. Sabe, é um cara sem graça, que ninguém liga pra ele, que não prometeu nada e tá aí, não decepcionando por não ter criado expectativas. Essa é a minha vida, veja bem. Agora, a questão Danzo, Raiz e Sai tem toda uma outra série de coisas aí. Vamos lá. Uma das coisas que eu queria conferir nessa minha releitura de Naruto era o Orochimaru. Orochimaru. Eu falo Orochimaru e eu me sinto mal porque eu sei que eu tô falando errado, mas eu não quero falar Orochimaru ou alguma coisa assim, que nem é o jeito certo, inclusive. Mas eu me sinto desconfortável de falar Orochimaru. Parece que eu tô falando Orochimaru e eu me sinto mal, mas eu vou falar Orochimaru porque é o mais natural na fonética da língua portuguesa. Enfim, eu queria conferir a presença do Orochimaru em Naruto depois do Naruto clássico.
Porque todo Naruto clássico, por volta de, vão aí, 26 volumes, é muito centralizado no grande vilão Orochimaru. Ele demora um pouco pra chegar na história, porque ele chega no começo do Exame Chunin, então o começo não tem o Orochimaru, mas assim que ele aparece, ele é central em tudo, e a obsessão dele com o Sasuke pra depois pegar o corpo dele é o que conduz praticamente toda a história até o fim, porque ele tá atrás do Sasuke desde o Exame Chunin, e aí ele tem todo o plano dele pra derrubar Konoha, que não dá certo, e o resto do negócio todo é ele forçando a barra pra fazer o Sasuke ir pro lado dele. Só que, nesse meio tempo, surge a Akatsuki. E a Akatsuki, além de muito icônica, ela, nesse ponto da história, é um mistério. Você não sabe quem são todos eles, você não sabe se existe um líder, você não sabe exatamente para que eles querem as Jinchurikis. Eles têm um uniforme estiloso, um uniforme que marcou gerações até hoje. Moleques na liberdade ainda andam com o manto da Akatsuki num sol de 36 graus. Não é uma coisa que marcou gerações, não tem muito o que fazer. E eu sempre fiquei com a sensação, até o fim da história, da minha lembrança de leitura, que o Orochimaru sobrou. Ele e o Kabuto. E tem um monte de voltas que dá nessa história. Eu acho que tem um certo ponto que o Kabuto é o Orochimaru. Eu não lembro de cabeça, né? É por isso que eu tô fazendo a releitura. Não precisa me dar spoilers, não. Entre aspas, spoiler do negócio que eu já li é foda. Mas não precisa colocar nada nos comentários, não, que eu vou chegar lá. Mas eu, tem algum ponto que ou o Orochimaru tomou o corpo do Kabuto, ou o Kabuto matou o Orochimaru, não sei. E o Orochimaru tava dentro dele. Alguma porra desse tipo. Isso nunca importa de verdade pra nada. Mais uma vez, da minha lembrança da minha última leitura. E eu queria conferir isso nessa leitura. O Orochimaru realmente fica sobrando na história? E assim, mesmo nesse ponto, que a história tem a ver com uma invasão ao covil do Orochimaru, o Orochimaru está meio sobrando. Eu tenho esse feeling na história. Ele meio que tá lá. Você tem que passar pela presença do Orochimaru pra chegar no Sasuke. Mas não é o Orochimaru que importa, é o Sasuke. O Sasuke é uma presença muito mais interessante do que o Orochimaru. E ele meio que tá ali do lado, sabe? Tem toda uma luta. Esse arco tem um monte de luta que, não marcou ninguém, né? Nunca vejo ninguém falar da luta da ponte, ou da luta porque o Naruto luta com o Orochimaru. Veja bem, o Naruto enlouquece e luta com o Orochimaru. Nunca vi ninguém comentando essa porra. É uma luta qualquer, porque é mais uma vez que o Naruto fica maluco e, enfim, meio que foda-se. Então tem isso nesse arco. Mas não é isso que fica pras pessoas. O que fica pras pessoas é aquela cena do Sasuke lá em cima, o Naruto lá embaixo e tudo mais. Aquela cena é icônica, aquela cena é forte pra caramba. Não Orochimaru. E é aí que eu acho que entra Danzo e Sai. Principalmente Danzo e Raiz. Porque nesse momento em que você vai desviar um pouco de Akatsuki, mesmo que ainda tenha a ver, viu? Porque o Orochimaru quer acabar com a Akatsuki também. Então tem a questão da informação da localização do Orochimaru ter vindo através do Sasori, e aí ele tá meio que... O Kabuto tá fazendo meio que um agente duplo, mas ele quer informação pra conseguir derrubar a Akatsuki, etc, etc. Então uma coisa tem a ver com a outra. Mas vai desviar um pouco de Akatsuki. E aí vai focar só no Orochimaru, que realmente parece não ter muito mais o que fazer na história. Então, arranja-se, nesse momento, uma outra maneira de ele ainda importar pra trama. Que é, você tem uma outra facção interna em Konoha, que é a facção do Danzo, que era contra o terceiro Hokage, que também quer derrubar Konoha, mas no caso dele, ele quer derrubar Konoha porque ele quer fazer a Konoha do jeito que ele quer. Então ele também quer usar o Orochimaru nesse plano, etc, etc. Então você tem uma relação do Orochimaru com o Danzo. Então você cria de novo uma conexão do Orochimaru com algum tipo de trama, que ainda não é a trama principal. É isso que eu preciso organizar na minha cabeça, eu vou organizando ao longo da leitura, porque nesse ponto, o que a gente tem é a Akatsuki quer os Jinchurikis, quer os caras que têm os monstros de 1 a 9 caudas dentro deles. Isso
é uma coisa. Aí você tem o Naruto querendo recuperar o Sasuke e o Sasuke, foda-se. Isso é uma outra coisa. E aí você tem agora o Danzo querendo derrubar o governo atual de Konoha e o Orochimaru agindo como uma espécie de agente duplo junto com ele, fazendo um acordo por fora. Isso é tipo uma terceira coisa. E eu quero nessa leitura conferir pra onde essas três coisas vão. Eu acho, de memória, que dessas três coisas, uma, foda-se, que é a parte Danzo Orochimaru, a outra vai eternamente correndo em paralelo e aí vai ter uma grande decepção no final, que é Naruto e Sasuke, e aí você tem a Akatsuki, que é o bagulho principal. Então, nós temos isso nesse ponto, e eu acho que essa é a função de trazer o Danzo. Eu acho que é até interessante, porque complexifica mais Konoha. Naruto tem um problema, que é o fato de que ele finge que criou outros lugares, mas ele não criou de verdade, né? Eu já comentei isso antes. A Vila da Areia, por exemplo, é um amontoado de estereótipos de povo do deserto. Então o pessoal usa turbante e vive numas casas que parece cenário do Aladdin de Super Nintendo. Então é uma coisa bem laranja e amarela. Mas a gente sabe que tem anciões, porque tem a Chiyo. E é meio que só isso, né? Não parece que tem uma vida. Se você comparar a Vila da Areia com a Vila de Konoha, Konoha é um centro urbano. O que pra mim já é uma coisa estranha, mas enfim. Konoha é um centro urbano. A Vila da Areia é um nada. Os caras tão, tipo, fizeram umas barraquinhas, umas tendas de acampamento, e estão nessas mesmas tendas de acampamento os últimos 200 anos. E não evoluíram nada. Enquanto Naruto não desenvolve nenhum outro lugar, ele desenvolve bastante Konoha. Pelo menos tem isso. E Konoha, com essa chegada do núcleo raiz e Danzo, fica um lugar mais complexo. A política interna de Konoha fica mais complexa. Então tem mais camadas. Você tem... a gente vai, com o tempo, entender mais o Danzo, e o Danzo tem muito a ver com ele não concordar com a filosofia política dos Hokages, de toda aquela linhagem, que é tudo uma mesma... É quase um eterno nepotismo, ou os caras arranjando esquema pro amiguinho, é uma eterna mamata, o pessoal tá aí, deputado, a não sei quantos 7, 8 mandatos, então, tipo, é um esquemão, é uma panelinha, e todo mundo é amigo de todo mundo, e o Danzo tá olhando de fora e falando, ô, a mamata tem que acabar, tá ok? E ele acha que a filosofia política da atual mamata não é boa, não é rígida o suficiente, e ele quer criar a própria mamata. No caso, é meio que isso o Danzo. Nesse ponto da história, a gente não sabe direito que é isso, mas eu tenho certa lembrança de que é isso que o Danzo quer fazer. Então, até essa questão de você ter diferentes pensamentos faz algum sentido no ponto de vista de você ter uma sociedade orgânica. E provavelmente isso vai bastante entrar em choque com as coisas que Naruto começou a trabalhar nessa mudança da primeira para a segunda fase, que é também trabalhar muito a questão de gerações e de choque de gerações, e como a geração antiga causou os problemas da geração atual. E talvez ele se comunique com isso, vamos ver se vai se comunicar bem ou se vai se comunicar para começo de conversa, mas enfim, tem isso. Então complexifica essas relações. Então, desses três que eu citei, que são Yamato, Danzo e Sai, Yamato, ok, Danzo, ok, eu entendo porque que o Danzo tá ali pro Orochimaru não parecer só jogado na história. Agora ele continua ligado a uma parte da trama principal de Naruto, de certa forma. Aí a gente tem o Sai. E o Sai é muito interessante. Todo esse arco leva ao encontro do Naruto com o Sasuke. Todo esse arco, os personagens ficam o tempo todo falando sobre o Sasuke, sobre a amizade do Naruto com o Sasuke. Eu gosto muito do momento do encontro. Eu gosto muito do momento no sentido visual, no sentido da atmosfera. A atmosfera desse momento
é muito forte, muito marcante. Você tem todo um longo mistério pra revelação do rosto do Sasuke, o que é até engraçado, porque ele continua igual, então não tem grande diferença do rosto do Sasuke de antes pra depois. Talvez o rosto dele esteja um pouquinho mais longo, porque ele tá mais velho. Então ele é desenhado com um rosto um pouco menos achatadinho chibi, assim como o Naruto, que foi o Kishimoto pegou o rosto do Naruto e deu esticada em cima e embaixo. E o Sasuke também. Tem a revelação do figurino do Sasuke, que é muito foda. Inclusive, uma grande frustração minha, parece que é uma coisa muito séria, né? Caralho, isso é uma coisa que eu fico pensando todo dia. Mas é uma coisa que me deixa um pouco nervoso. É que o Sasuke surge com um figurino muito foda. E depois ele muda por nada. E eu não entendo muito bem. Eu não lembro se tem um momento que isso é abordado. Eu acho que não. Ele só muda ao longo do tempo. Mas ele aparece com um kimono meio aberto. A camisa, né? O kimono, parte de cima do kimono é branca. Aí a calça é azul, tem aquele cordão na cintura. Então você fica com aquele kimono aberto e tal. Então ele parece muito mais um guerreiro, um samurai, uma coisa mais mitológica até. No meio da história, ele surge com um bagulho com um zíper que sobe até aqui, assim, pra ele retomar aquela gola que cobre o pescoço do que ele usava antes, que antes era uma camiseta com uma gola alta larga. Que porra de camiseta é aquela? Já parou pra pensar nessa camiseta? Às vezes eu paro pra pensar na porra da camiseta do Sasuke na primeira fase de Naruto. Porque é uma camiseta de manga curta que tem uma gola rolê. Mas não é uma gola rolê que fica no pescoço. É uma gola rolê larga. Que merda de camiseta é essa? O que tá acontecendo? É como se fosse uma camiseta com 3 mangas. Ele tem uma manga pro braço direito, uma manga pro braço esquerdo e uma manga pro pescoço. Que merda é essa? Faz o menor sentido. Mas enfim. Depois ele perde o kimono e ele fica com a porra de uma camiseta com zíper também. E o kimono é muito mais legal, ok? O visual do Sasuke é muito foda. Então quando o Sasuke volta é uma aparição muito foda. Tem aquele enquadramento muito, muito forte do Sasuke lá em cima com o Naruto embaixo olhando pro Sasuke de cima pra baixo. Então tem uma figura imponente e tem um desprezo, né? É todo um enquadramento, uma mise-en-scène da coisa que denota o desprezo do Sasuke pelo Naruto. O Naruto passa o tempo todo desse arco falando do quanto ele ama o Sasuke, e quando ele chega lá, o Sasuke fala: eu não lembro direito do seu nome. Qual é o seu nome, rapaz? Naruto? Ah, tá. Ele não tá nem aí para o Naruto. É muito interessante. Depois tem aquela parte que ele aparece já com a mão no ombro do Naruto e tal. Então, você percebe que o nível dele está completamente diferente nesse ponto da história. Então, é bem legal. Esse encontro é bem legal. Só que antes desse encontro tem todo o build-up pra esse encontro. E o build-up pra esse encontro é o Sai. O Sai é o personagem criado pra fazer você, de novo, construir essa relação do Naruto e do Sasuke. Eu tenho um problema principal com o Sai, mas é um problema pessoal. É um problema de preferências pessoais para a ficção. Muito otaku gosta muito desse tipo de personagem. Eu tenho uma preguiça absurda de personagem cujo arquétipo é: eu não tenho emoções. Eu não sei ter emoções, eu não sei o que é sentir emoções. Anime gosta muito disso. Eu sempre acho engraçado, eu lembro até hoje, ficou na minha cabeça Kisniver. Na época de Kisniver, um dos animes do Trigger que eu menos gosto, eu fiz um vídeo sobre ele. E desde então eu fiquei com essa coisa na cabeça de por que tem tanto anime cujo objetivo é ensinar o espectador coisas básicas sobre a vida. Então, Kisniver, por exemplo, era um anime no qual o personagem principal, ao longo de 12 episódios, entende o que é o conceito de amigo e o conceito de amizade. E é muito estranho quando você olha e fala: caralho, mas por que você precisa explicar didaticamente como é ter um amigo? As pessoas não têm amigo no Japão? Talvez eles precisem, de fato, entender como é se relacionar com outras pessoas. Talvez o otaku
tenha muito pouco conhecimento de como é se relacionar com outras pessoas, e por isso ele se identifique com personagens como o Sai, que não sabe o que é sentir alguma coisa por outra pessoa. O Sai tem um contexto, obviamente. Ele foi ensinado, né, pra ele ser o ninja mais eficiente possível, então ele não pode ter ligação com ninguém, ele não tem nome, ele é muito os caras sem rosto do Canção de Gelo e Fogo, Game of Thrones, sabe? Que a Arya treina pra virar e depois acaba não virando, que ela teria que abdicar da própria identidade. Então, o Sai é isso. O nome Sai não é o nome dele, é o nome que deram pra ele pra missão. Para essa missão, o seu nome é Sai. E depois ele decide ficar com o nome de Sai. Então tem um contexto, inclusive nesse sentido, a missão do Sai, e esse é um dos motivos que fazem eu não ter tanta preguiça do Sai. A missão do Sai é o momento mais ninja de todo o Naruto. É o momento mais agente secreto, espionagem, ninja, infiltração, agente duplo, missão dentro da missão. Porra, é legal. É legal. Ele foi infiltrado na equipe pra chegar e fazer a ponte do Danzo com o Orochimaru, pra depois ser colocado lá dentro do covil do Orochimaru pra ir fazer a missão de verdade dele, que é matar o Sasuke. Porque o Sasuke pode ser um problema pra Konoha. E o Danzo não quer problema pra Konoha. Ele quer Konoha pra ele. Ele não quer destruir Konoha. Ele quer mandar em Konoha. E o Sasuke é um problema pra Konoha. Então ele quer acabar com esse problema. É bem interessante. Sabe? É bem legal. O poder dele é legal. O design dele é legal. Eu gosto do design dele, de personagem dele. Eu gosto do bolerinho e do cropped que ele usa. Ele fica legal. Então, ele tem várias características que eu acho interessante, mas esse arquétipo principal é uma coisa que me dá muita preguiça. E ao longo dessa leitura, eu fiquei muito pensando nisso. Eu fiquei pensando, tá, por que caralhos colocar um personagem desse neste momento? Porque o Sai, por conta de ele ser como ele é, ele toma muito espaço nesse momento da história. Por conta de ser um personagem novo, com um arquétipo muito marcante e um conflito pessoal muito forte, ele toma mais espaço do que o Yamato, por exemplo. Porque o Yamato, de fato, é um cara que foi colocado lá pra fazer o trabalho dele. Ele fez lá o trampo, ele é CLT, colocaram ele pra fazer plantão naquele lugar, ele fez o plantão naquele lugar, depois ele vai voltar pra casa, vai assistir jogo, vai fazer um miojo e vai dormir. O Yamato é CLT, ele é trabalhador, normal. Agora, o Sai, ele de fato tem um conflito, tem uma coisa interna. Ah, porque ele não tem emoções, ele não liga pra ninguém, ele não sabe o que é ter uma ligação com outra pessoa, mas ele tem o livrinho. E o livrinho dele tem a ligação dele com o irmão. Mas peraí, como ele pode não ter ligação com ninguém, mas ele tinha um irmão? E ele desenhou o irmão dele? Então tem um carinho aí. Mas ele fala que ele não sabe o que é carinho. O que significa isso? Ah, mas ele tem o negócio do Danzo. Então ele vai trair a equipe do Naruto? Ele vai entregar os caras, vai fazer os caras morrerem? Então ele toma muito espaço de um momento que não deveria ter tantas distrações assim. Porque era pra gente estar focado no Naruto e no Sasuke, que são o centro dessa história. A espinha dorsal da obra Naruto, de Masashi Kishimoto, a espinha dorsal é o romance do Naruto com o Sasuke. O fato de eles estarem claramente apaixonados um pelo outro e não admitirem. Esse é o centro da porra da história. E eu fiquei me perguntando, por quê? Até que, ao longo da leitura, eu fui percebendo que o Sai é muito intrigado com a ligação do Naruto com o Sasuke. Principalmente pelo fato de que o Sasuke claramente não quer voltar e o Naruto tem uma devoção pelo Sasuke que não é correspondida. Então, como funciona para o Naruto ter esse sentimento não correspondido? Esse sentimento de amor, no mínimo fraternal, não correspondido. E no fim ele vira casaca e fica pro lado dos caras, não mata o Sasuke, não continua com a missão do Danzo, continua na equipe e ele quer acompanhar essa relação. O Sai existe para que o mangá explique de novo esse conflito. Para que ele explique o tema central dessa relação, o tema central do mangá, que tem a ver com essa cisão do Naruto com o Sasuke. E é para isso que ele tá lá.
é pra ele olhar de fora e ter um ponto de vista de fora dessa relação. É uma função, inclusive, parecida com a da Sakura. Porque, veja bem, a gente não fez até agora, mas voltamos para o plantão periódico Sakura. Neste arco, quando começou uma luta, a Sakura desmaiou. Termina aqui o nosso plantão periódico Sakura. A Sakura mais uma vez não fez porra nenhuma. É inacreditável. É inacreditável o quanto Masashi Kishimoto gosta de humilhar essa personagem. Eu não consigo entender. Não sei. A essa altura, ele podia só ter matado a Sakura. Por que ele não vai fazer mais nada com ela? Tipo, começa a primeira luta do arco. A primeira luta do arco. Ela desmaia. Ela toma um golpe na cabeça e desmaia. E ela tem que ser resgatada pelo Yamato, porque o Sai cagou pra ela. E o resto da história toda, do arco pelo menos, desse arco, ela não faz absolutamente nada. Mas o que ela faz? Ela fica narrando o sentimento dos outros. Ela tá com uma função de ser o coração, digamos assim. Então é ela que ensinou bem explicadinho pra gente todo o conflito do Sai. Ela pegou o livrinho do Sai, o livrinho de desenhos do Sai, e fez uma review. Ela fez uma interpretação. Ela fez o final explicado do livro do Sai, e depois pediu pra se inscrever no canal, e dar joinha, colocar o sininho e tudo mais. Essa é a função da Sakura. E essa também é a função do Sai. Só que assim, a gente tá quase no volume 35. Esse é literalmente a metade do mangá, não é? 35, vai ter 72, acho que no volume 36 a gente chega na metade de Naruto. Eu espero que eu tenha acertado essa conta pra ninguém me humilhar nos comentários. A gente tá na metade desse mangá. Eu sei qual é a porra do conflito dessa história. Eu entendo a relação deles. Essa relação deles já foi explanada várias vezes. Várias vezes. Mas não só a relação deles já foi explanada várias vezes, como a Sakura teve que explanar pra gente a psique do Sai, como toda hora algum personagem tem que olhar pra outro personagem e falar: mas vocês estão ligados que o Naruto? Naruto tem esse poder, né? O poder de trazer as pessoas para ele, o poder de movimentar as pessoas ao seu redor. E foi aí que bateu o estalo. Naruto é gibi de criança. Às vezes, a gente esquece, porque tem morte, tem membro decepado, tem conflitos bastante complexos. Essa relação do Naruto e do Sasuke, essa coisa de ter uma relação unilateral, de você ter alguém levado pelo ódio, aliciado por uma outra pessoa para se entregar ao ódio. Você tem essas facções diferentes da política interna de Konoha. Então, é uma história complexa até certo ponto, muitos personagens, vários temas, pelo menos 3 tramas correndo paralelamente. E é por isso que o Masashi Kishimoto, inteligentemente, não tô nem fazendo ironia aqui, inteligentemente tem que parar e reexplicar essa história. É pra isso que o Sai existe, nesse ponto da história pelo menos. Vamos ver se ele não sobra, que nem o Orochimaru, né? Mas nesse ponto da história, é pra isso que ele serve. Ele serve para o Kishimoto chegar para os seus leitores de 10, 11, 12, 13 anos e explicar de novo: ó, é isso que essa história significa. Esse é o centro da história. É a relação deles. Não é pra você odiar o Sasuke, porque o Sasuke é um personagem trágico. Não é pra você achar o Naruto idiota por estar indo atrás do cara que claramente não quer mais a amizade dele. É pra você ver isso como um conflito. E você tentar torcer pra que esse conflito seja resolvido. Esse é o centro da história. É pra isso que esse personagem existe. Isso é interessante porque é tão choque, porque, assim, vamos lá. Eu tenho 35 anos de idade, um filho e um implante capilar. Eu não tenho mais idade pra estar lendo Naruto, né? E a gente tá aqui fazendo conteúdo de anime, de mangá e tudo mais. Então a gente tá constantemente falando de gibi de criança. A gente tem que lembrar que shonen de luta é gibi de criança. Ah, tudo bem que o Chainsaw Man saiu na Shonen Jump e é super violento e fala de coisas muito complexas e tal. O range de uma Shonen Jump é grande. Ele vai dos 10 anos, mais ou menos, até os 18 anos, mais ou menos. Alguns mangás... A gente vai entrar na discussão de
soft shonen e hard shonen, soft seinen e dark shonen, dark trio. Mas enfim, tem alguns mangás que saem na Jump que estão mais pra ponta dos 18 anos, apelando mais pra esse público. Outros, como Naruto, são feitos pra criança. E a gente tem que lembrar disso. O que também não quer dizer que eu vou chegar aqui e falar, mas então tudo que Naruto faz tá tudo bem porque é gibi de criança e ele pode ser idiota. Não. É diferente. Mas quando eu tive esse estalo, eu achei interessante pra minha experiência pessoal de releitura de Naruto. Pelo menos isso. Ficamos por aqui. Se você tiver assistido o vídeo até o final, muito obrigado. Não esquece, né, de dar like, de se inscrever no canal, pro canal continuar crescendo também. Se você curte o nosso conteúdo, você pode ser um apoiador do nosso financiamento coletivo, para que eu consiga continuar pagando o meu editor, que agora não edita só o podcast, ele edita o vídeo também, então ele tá fazendo um trabalho duplo, então eu estou pagando mais para ele, e você pode me ajudar a pagar ainda mais, que eu quero pagar mais o Gil. Então, clica aqui no nosso catarse.me/kitsune_da_semana para você ser um colaborador do nosso Catarse. Muito obrigado e até a próxima.